Reverendíssimo Padre Marco, caríssimos padres, irmãos no sacerdócio, irmãos e irmãs, povo eleito de Deus. Hoje é um dia que celebramos com grande alegria o aniversário do nosso irmão, nosso sacerdote, Padre Marco. E também, no dia de hoje, celebramos, como dito no início da Santa Missa, a memória de São Luís, rei da França. No entanto, a liturgia de hoje, tanto a primeira leitura quanto o Evangelho, Jesus chama muito a atenção dos mestres da lei e hoje para nós, sacerdotes em especial. Porque Jesus usa de palavras fortes no Evangelho. Jesus chama os mestres da lei de hipócritas. Por quê? Porque pregavam, falavam bonito, diziam várias coisas, mas nada viviam. E podemos nós, infelizmente, cairmos na mesma tentação. Não somente nós sacerdotes, mas também a todo o povo de Deus. Na primeira leitura, São Paulo, ele deixa muito claro o quê? Que nós agimos como pais e devemos ser como os pais espirituais. São Paulo escreve a sua carta aos Tessalonicenses, aquela comunidade, dizendo que em nada ele se envergonha. Por quê? Porque tudo ele fez por merecer. São Paulo foi aquele que pregou não só com a vida, mas com palavra e até mesmo no fim da sua vida com o martírio. É por isso que então ele diz hoje: quem não trabalha não deve comer. Então isto é um alerta também para nós, enquanto padres. Porque, caríssimos irmãos e irmãs, a vida sacerdotal, por um lado, ela parece ser um tanto quanto tentadora, a ficarmos no comodismo de nós mesmos, a ficar no banho-maria, vivendo uma vida sacerdotal sem ser sacerdote do Altíssimo. E a esses Jesus hoje chama de hipócritas. Ai de nós, padres, se pregarmos e não vivemos o que pregamos. Porque pregar é muito bonito, pregar é muito fácil, falar é muito belo, mas e viver e colocar em prática? Ai de vós, mestres da lei, ai de nós, a quem Deus confiou o seu rebanho para conduzir não a nós mesmos, não as nossas vaidades, mas para conduzi-los a Deus, para conduzi-los à salvação, para conduzi-los àquele que é o único caminho, verdade e vida, nosso Senhor Jesus Cristo. Então hoje é uma chamada de atenção para nós. Perdoe-me, Padre Marco, pelo fato de ser o seu sacerdócio, o seu aniversário natalício, um dia de grande alegria. Mas isso não quer dizer que não estamos festejando com alegria. Por quê? Porque essa chamada de atenção é para aqueles que não vivem. É diferente. Não estou dizendo daqueles que às vezes têm suas dificuldades, suas limitações, suas quedas, mas estou falando daqueles que fazem da sua vida o mal como um projeto de vida. Daqueles que não querem assumir o sacerdócio de nosso Senhor Jesus Cristo e não querem pagar o preço que nosso Senhor pagou. Ai de vós, sacerdotes, como Cristo disse, ai de vós, mestres da lei, porque são como sepulcros caiados. Caiados é alguma coisa que é pintada de cal, ou então que é revestida de mármore. São como sepulcros, parecem belos, mas por dentro estão podres. Por dentro os vermes o consomem, a vida de pecado o consome,
fazendo com que você esteja cada vez mais condenado do que salvo, cada vez mais afastando as pessoas do que conduzindo-as a Deus e salvando-as. Ai de vós, sacerdotes, que usam do seu sacerdócio, não, repito, para conduzir o povo de Deus. Queremos conhecer as pessoas, seja nós, seja o povo de Deus. Basta darmos poder para elas. Dê poder para as pessoas, e você vai descobrir quem elas são. O que é um hipócrita? Hipócrita é uma pessoa dissimulada. É uma pessoa que às vezes na sua frente ela é uma coisa, mas às suas costas ela é outra. Na sua frente ela é sua amiga, é seu amigo, mas a hora que ela vira as costas, ela é a primeira a falar de ti. Isto é uma pessoa dissimulada. Ai de vós, mestres da lei, ai de vós, sacerdotes, que forem hipócritas e dissimulados, e não viverem o que eu peço e ensino, diz nosso Senhor. Porém, seria muito fácil se as pessoas ficassem presas apenas olhando para nós, porque, meus irmãos, é muito fácil, infelizmente, o outro, ver a vida do outro, ver que o outro não está vivendo aquilo que ele prega e começar a apontar ou falar. É muito fácil. Agora, primeiro, como eu disse, ai de nós sacerdotes, se formos fardos para as pessoas, como diz São Paulo. Não devemos ser fardo para ninguém. Mas ai de vós, agora somos todos, que, vivendo também uma vida dissimulada, só sabem encontrar os erros e os defeitos dos outros, enquanto você não vive uma vida segundo o que você escuta ou fala. Ai de vós, povo de Deus, se não mudar de conduta, porque o recado não é só para nós, mestres da lei e hoje sacerdotes, vale para todo aquele que é chamado. Afinal, o evangelho é para todos. Ide por todo o mundo, a todos pregai a boa nova. O céu é para todos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas só conquistam o céu aqueles que forem violentos e não forem dissimulados. Repito, é muito fácil nós pregarmos em uma coisa e não vivermos. É muito fácil eu apontar o erro, encontrando os defeitos alheios, enquanto eu não sou capaz de ser sincero diante de Deus e de mim mesmo e encontrar os defeitos aos quais eu preciso mudar. Por quê? Talvez alguns podem pensar: o padre está pregando duro demais. Esta verdade que o padre está dizendo é dura demais. Mas, meus irmãos e irmãs, São Paulo disse hoje na primeira leitura que nós, como pais, São Paulo como pai para a sua comunidade, nós como pais espirituais devemos anunciar aquilo que é a verdade, que é o bem, é aquilo que salva. Esta é a nossa missão. De nada adianta se eu vier aqui falar palavras bonitas, falar palavras belas, até tocar os corações, mas isso não nos levar a refletir e mudar de conduta. Me desculpe, mas se você pensa assim: eu já busco e sirvo a Deus, eu não preciso mudar, se engana. Ninguém é tão perfeito que não precise mudar alguma coisa. Santa Catarina de Sena, santa que foi, dizia que merecia viver anos ainda no purgatório pagando pelos seus pecados.
Quem somos nós perto de Santa Catarina de Sena? Agora, se o padre às vezes está sendo duro demais, seja eu, seja o padre que for, quando prega, seja em qual igreja formos, faço a mesma pergunta que Cristo fez no domingo: isso parece duro demais? Quereis ir embora? Mas é preciso, meus irmãos, que deixemos que a verdade de nosso Senhor toque os nossos corações e nos mude, nos transforme. É preciso deixar com que a palavra de Cristo produza frutos em nós. Quais os frutos que hoje você e eu, nós estamos produzindo? Eu farei a reflexão a partir daquilo que Deus me confiou como padre, o que estou pregando e o que estou vivendo. Quanto a vocês, o que vocês estão ouvindo, o que estão praticando e o que estão pregando. Seria muito melhor que nós não precisássemos falar uma palavra e o nosso testemunho de vida falasse por si só. Como um fato da vida de São Francisco de Assis, quando o irmão Leão o convida e diz: irmão Francisco, vamos sair a pregar, anunciar o Evangelho? Vamos, irmão Leão. E saíram rezando o terço. Ao terminar, eles voltaram para o convento. Mas Pai Francisco, não iríamos nós evangelizar? Respondeu Francisco: evangelizamos com a nossa vida. Este é o maior testemunho do cristão, em especial do sacerdote. Então Cristo chama a nós, sacerdotes, a não sermos hipócritas, a não sermos dissimulados, a pregar a verdade, a anunciar a verdade, custe o que custar. Mas Padre, a verdade me incomoda, a verdade dói. Mas é esta verdade que vai te libertar, é esta verdade que vai te salvar. E meu irmão, minha irmã, se nós não aceitarmos esta verdade, não adianta, não vai adiantar de nada, custe o que custar. Se a verdade dói, é ela que salva. Você pode ficar às vezes até zangado com um padre, não tem importância, mas se a verdade, basta. Porque, olha o que diz o Salmo: Senhor, vós me sondais e conheceis. Em que lugar eu me ocultarei do vosso espírito? Para onde eu vou fugir de vós, da vossa face? Se eu subir os céus, ali estás. Se eu descer até o abismo, estás presente. Se a aurora me emprestar as suas asas para eu voar e habitar no fim dos mares, mesmo lá vai me guiar a sua mão. Aonde nós achamos que vamos esconder-nos de Deus? Do Padre vocês podem até esconder, eu de vocês e vocês de mim podemos, não que vivemos, podemos até viver uma vida dissimulada e de hipocrisias, mas diante de Deus, Ele nos sonda e nos conhece. Aonde vai fugir de Deus? Qual vida você tem levado? Qual vida nós, sacerdotes, mestres da lei, temos levado? O que temos pregado e anunciado? E o que temos vivido? O santo de hoje é um exemplo. Luís, rei da França, século XIII, que sendo rei, assumindo o trono aos 22 anos, diante de Deus, quando estava no templo, na igreja, diante do sacerdote, ele sabia quem ele era. Ele não usou do seu trono para enaltecer a si mesmo, pelo contrário, era um rei
que vivia 3 coisas básicas que todo sacerdote tem que viver: penitência, oração e o cuidado com os pobres. 3 coisas que um rei pode nos ensinar. Filipenses capítulo 2 vai dizer que Cristo também, sendo Deus, Rei dos reis, Senhor dos senhores, não se assemelhou a Deus e se humilhou, se entregando por nós. Queridos irmãos, que o Espírito de Deus nos conduza a fazermos um exame de consciência, a refletir a nossa vida, a vida que temos levado, e o que podemos fazer a mais e mudar de vida, saindo do comodismo ao qual às vezes nós estamos. Que o Espírito de Deus dê esta sabedoria a nós. E a vós hoje em especial, Padre Marco, suplico nesta Santa Missa, que o Espírito de Deus que está em ti, também possa te dar essa sabedoria, para que sejas um sacerdote sempre segundo o coração de Deus, para que seja um sacerdote fiel, vivendo aquilo que prega e pregando aquilo que vive, para que seja um sacerdote diante de Deus, sem máscaras, sem dissimulações, sem hipocrisia, mas que diante de Deus um dia o Senhor possa chegar de coração em paz e tranquilo e dizer como São Paulo: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.